Capítulo 89. Está certo? A habilidade para abrir as profundas entradas, usando apenas um dedo. Essa deve ser a lendária abrindo o profundo com um dedo. Céus! Eu nunca teria esperado que eu realmente teria sorte o suficiente para testemunhar esta profunda técnica médica nesta vida. Um velho médico gritou com um rosto cheio de emoção. Os rumores diziam que o médico top de nosso Império Vento Azul, Gu Kyung, poderia ajudar os praticantes do profundo a perfurarem suas profundas entradas pós-natal, girassol do orvalho, semente vaga, e porta do coração. No entanto, ele definitivamente era incapaz de usar a abrindo o profundo com um dedo. Esta pessoa. Ele provavelmente é um doutor gênio incomparável que supera até mesmo Gu Kyung. Todos os médicos presentes estavam visivelmente animados. Seus olhos tremiam e eles quase perderam o controle de seus sentimentos. Xiao Tianan franziu a testa e disse, abrindo o profundo com um dedo, o que isso significa? O ancião líder do salão de medicina da seita filial, Dr. Xiao Baikal deu um passo para a frente e disse, líder da seita, você não pratica a medicina então você não deve saber. Este abrindo o profundo com um dedo é na verdade a técnica final no campo médico. Ela exige apenas um dedo para ser capaz de abrir rapidamente uma profunda entrada pós-natal de um praticante do profundo. O líder da seita naturalmente sabe como é difícil e perigoso para abrir uma profunda entrada pós-natal. Ao menos que alguém seja extremamente bem conhecedor do corpo humano e tenha atingido o auge de proficiência do conhecimento médico, seria definitivamente impossível de realizar isso. Além disso, em todo o continente profundo céu, o número de médicos praticantes excepcionais que são capazes de alcançarem abrindo o profundo com um dedo, se somados, não excedem nem mesmo os 5. Embora eu tenha praticado medicina por muitos anos e penso que eu próprio tenho um pouco de conhecimento médico, eu não me atrevo nem a sonhar em obter esta técnica final. Zaire sempre quis abrir sua profunda entrada ombro de estrela, mas sempre tinha falhado. No entanto, com apenas um dedo, este doutor gênio abriu a profunda entrada ombro de estrela de Zaire em um curto espaço de tempo. Esta técnica divina, é exatamente a abrindo o profundo com um dedo. Enquanto Xiao Baikal dizia aquilo, seus olhos não tiveram o que fazer, mas flutuarem na direção de Yunti enquanto eles revelavam sinais de completo choque e admiração. O que? Uma técnica tão divina, existe? Xiao Tianan ficou visivelmente abalado, então. Se esse doutor gênio quiser, ele não seria capaz de abrir todas as profundas entradas de um praticante do profundo, e dar à luz as lendárias veias espirituais divinas. É claro que isso é impossível. Xiao Baikal balançou sua cabeça, doutores geralmente não treinam sua profunda força, e portanto, suas vidas úteis geralmente não são muito longas. Se eles forem capazes de abrir uma profunda entrada dentro de 100 anos, isso já é o suficiente para que alguém fique orgulhoso de sua vida. O médico santo da cidade imperial Vento Azul, Gu Kyung tem agora 160 anos de idade. Em 100 anos, ele foi capaz de abrir as profundas entradas do girassol de orvalho, semente vaga, e porta do coração. Suas habilidades já são uma em um milênio e ele deve ser capaz de alcançar o estado de abrindo o profundo com um dedo em seu devido tempo. Pelo que eu sei, hoje no continente profundo céu, o praticante médico no topo já pode abrir completamente 6 profundas entradas. Se um praticante do profundo não tiver nascido com essas 6 profundas entradas abertas, e for favorecido por este doutor gênio, seria possível ter essas 6 profundas entradas abertas diretamente. No entanto, este também é o limite que esse continente atualmente pode alcançar. A abertura pós-natal de todas as profundas entradas que o líder da seita mencionou, é fundamentalmente impossível de alcançar. Também não é algo que uma pessoa comum seja capaz de realizar. Gong Sun Tiu não teve mais o que fazer e foi para a frente perguntar respeitosamente, doutor gênio, você mencionou há pouco que esta foi a sua primeira vez entrando no Império Vento Azul. Será que você não é um cidadão de nosso Império Vento Azul? Os olhos das massas se concentraram imediatamente em Yunti. Isso mesmo.
Se ele fosse um cidadão do Império Vento Azul que possuísse uma técnica tão divina, ele teria sido renomado há muito tempo em todo o país. Em todo o Império Vento Azul, ninguém jamais ouviu falar de um doutor gênio que possuía uma técnica tão divina. Era óbvio que esse doutor gênio não era uma pessoa do Império Vento Azul. Yun-Che sorriu levemente e disse indiferentemente: eu venho do Império da Fênix Divina. Eu viajei para o Império Vento Azul há um mês atrás e cheguei na cidade Lua Nova somente nesta manhã. Império da Fênix Divina. O coração de todo mundo ficou chocado mais uma vez. Império da Fênix Divina, o império número 1 do continente Profundo Céu. Seu território era o dobro que o de todos os outros 6 países somados juntos. Como um leão situado orgulhosamente no centro da continente Profundo Céu, a sua força nacional era ainda mais colossalmente incomparável. Embora os outros 6 países eram países independentes, eles ainda se curvavam diante do Império da Fênix Divina na maioria das circunstâncias. O território do Império da Fênix Divina era enorme, o que significava que naturalmente, ele também era poderoso. Em todos os aspectos, ele superava o Império Vento Azul por vários níveis. Se compararmos o Império Vento Azul com o Império da Fênix Divina, seria mais ou menos o mesmo que comparar a cidade Nuvem Flutuante com o Império Vento Azul, e eles dificilmente seriam mencionados no mesmo fôlego. Além disso, os cidadãos do Império Vento Azul todos possuíam alguma forma de respeito, não importa o quanto, para os cidadãos do Império da Fênix Divina. Então você é um doutor gênio que veio do Império da Fênix Divina. A atitude de Gong Sun Chiu tornou-se ainda mais respeitosa. Eu poderia perguntar seu nome, por favor? Meu sobrenome é Wangfu. Yun-Che respondeu casualmente. Wangfu. Gong Sun Chiu ficou primeiro estupefato. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de revelar repentinamente um rosto de choque, e perguntou em voz trêmula: é possível? É possível que você seja o Sr. Wangfu He, o excêntrico mão de Deus do Império da Fênix Divina? Quando as 3 palavras Wangfu He saíram, isso foi mais uma vez, um outro raio fora do céu azul. Todos os médicos presentes abriram tanto suas bocas que seus queixos quase amassaram o chão. Os batimentos cardíacos de Yun-Che imediatamente começaram a bater mais forte. P.O*RRA. Realmente existe tal pessoa? Eu tinha escolhido especificamente esse sobrenome super incomum. Yun-Che clamava ser do Império da Fênix Divina, a fim de esconder a sua identidade. Isto era principalmente porque Império Vento Azul não tinha doutores gênios de seu nível, e também foi para prevenir a seita Xiao de investigá-lo. Mesmo se eles fossem para o Império da Fênix Divina, que exigiria pelo menos de 10 dias para metade de um mês para obter alguns resultados. Nessa altura, ele já teria saído. Entretanto, ele não esperava que o Império da Fênix Divina realmente tinha um doutor gênio com sobrenome de Wangfu. Além disso, ele era tão conhecido que até os médicos mais humildes do Império Vento Azul já tinham ouvido deste nome. Yun-Che poderia somente colocar suas mãos em sua longa barba e pressioná-la. Eu nunca tinha esperado que as pessoas do Império Vento Azul saberiam meu nome. Está certo? Eu sou Wangfu He. No entanto, o apelido de excêntrico mão de Deus, não vamos falar sobre isso. Assim que ele terminou de falar, todo o salão de medicina explodiu em excitação, e todos os doutores agiam como se tivessem enlouquecido. Sun Hong atirou-se para a frente imediatamente e quase não se ajoelhou no chão. Ele estava tão excitado que seu discurso foi arrastado. Então o Elder, realmente é o excêntrico mão de Deus Sr. Wangfu. Este júnior foi tão cego como um morcego agora há pouco, e falou palavras tão ofensivas. Estou realmente muito envergonhado de mim mesmo e é muito constrangedor mostrar meu rosto. Espero que o grande Sr. Wangfu possa perdoar a ofensa desse humilde eu. O decrépito e velho eu realmente vi o lendário excêntrico mão de Deus com meus próprios olhos. E também recebeu a orientação pessoal do Sr. Wangfu, eu realmente não vivi em vão. Disse Gong Sun Chiu com extrema emoção. Não admira que você possa usar a técnica divina abrindo o profundo com um dedo.
Então, realmente é o Sr. Wang Fu de classe mundial. Eu realmente estou olhando para o lendário e excêntrico Mão de Deus. Isso é um sonho. Se o Sr. Wang Fu pudesse me dar algum conselho, isso definitivamente seria mais eficaz do que gastar metade da minha vida lendo livros de medicina. Há rumores de que não apenas a perícia médica do Sr. Wang Fu atinge os céus, ele também age ecleticamente, e age como lhe agrada. Conhecendo-o hoje, você realmente faz jus ao seu nome. Yunti ainda estava segurando aquela bandeira pequena e desgastada. No entanto, quando os doutores olharam para a bandeira novamente, eles já não zombavam com desdém. Ao invés disso, seus olhos ardiam com admiração, e olhavam para ele como se fosse um objeto sagrado. Dizia-se que Wang Fu era chamado de excêntrica Mão de Deus por causa de sua personalidade excêntrica. Se ele trataria uma pessoa ou não, dependia de seu humor. Às vezes ele era sério, às vezes ele era inconstante e irritável, mas em algumas outras vezes, ele era muito extravagante. E um doutor gênio segurando uma bandeira para exercer medicina nas ruas, isso só poderia ser as peripécias do excêntrico Mão de Deus. Ou, talvez, devia-se dizer que isso era completamente adequado para a personalidade desse excêntrico Mão de Deus. Essas 16 palavras elegantes, cada frase rimada com excelente talento literário. A caligrafia torta parecia conter uma quantidade inigualável de conhecimento médico. Especialmente as últimas 4 palavras, além da excêntrica Mão de Deus, quem mais teria coragem de dizer tais palavras elegantes? O rosto de Xiao Baikal ficou vermelho enquanto ele se virou para Xiao Tianan e disse, excitadamente: parabéns, líder da seita. Os meus parabéns máximo para o líder da seita. Os céus realmente estão se mostrando ao favor de nossa seita Xiao. Desta vez, o jovem mestre da seita agora ser salvo. Este senhor realmente é o mundialmente renomado Wang Fu, o excêntrico Mão de Deus. Se ele estiver disposto a dar uma mão, o jovem mestre da seita definitivamente ficaria são e salvo. Esse excêntrico Mão de Deus é realmente um doutor gênio tão poderoso. Esta era a primeira vez que Xiao Tianan tinha ouvido falar do apelido de excêntrica Mão de Deus. Mas ao ver Xiao Baikal e as reações dos doutores de sua seita, ele sabia que esta pessoa definitivamente era uma pessoa de destaque no mundo médico, e ele podia até mesmo não ser inferior ao doutor gênio top no Império Vento Azul, Gu Kyung. Sr. Wang Fu é mais do que um doutor gênio, ele é praticamente um santo no mundo médico, disse Xiao Baikal em excitação. O nome excêntrico Mão de Deus existe somente nas lendas. Ele nunca tinha se atrevido a pensar que um dia ele veria o real, e não esperava que eles também estariam juntos na mesma sala. A excitação de Xiao Baikal era esmagadora. Os rumores dizem que o Sr. Wang Fu aparenta ter apenas 45, e seu cabelo e barba não têm sequer um traço de brancura. Não apenas isso, ele nem mesmo cultiva sua profunda força. Entretanto, o líder da seita deve saber que, apesar de sua aparência, ele já tem mais de 500 anos de idade. O que? Não cultiva sua profunda força. E ainda é capaz de viver até 500 anos de idade, e parecer jovem dessa maneira. Xiao Tianan estava visivelmente chocado. Ele sondou a profunda força do excêntrico Mão de Deus e descobriu que ele estava apenas no domínio profundo nascente. Está certo? Isto é prova suficiente de quão surpreendente alta sua perícia médica é. Pode até ser dito que estava em um nível inovador. Os rumores também dizem que, se ele está disposto a salvar uma pessoa, não importa se a pessoa está totalmente paralisada ou se os órgãos internos estão todos despedaçados, enquanto uma pessoa ainda possuir uma única respiração, ele é capaz de salvar essa pessoa. Além disso, ele nunca falhou antes. Apesar dos ferimentos graves do jovem mestre da seita, aos seus olhos, elas provavelmente são todas lesões menores. Agora mesmo, ele disse até que se ele quisesse salvar o jovem mestre da seita, ele nem sequer precisaria usar o cristal dos céus com veias roxas. Apesar do jovem mestre da seita estar sofrendo de um grande desastre, este doutor gênio caiu dos céus imediatamente para salvá-lo. Isso significa que o jovem mestre da seita não está destinado a ser um aleijado.
Além disso, esse doutor gênio pode abrir pelo menos 5 ou até 6 profundas entradas. Se formos capazes manter seu lado bom, depois de tratar o jovem mestre da seita, ele pode mostrar suas mãos de Deus e abrir pelo menos 5 profundas entradas para a jovem mestre da seita. Nessa hora, mesmo na seita principal cheia de talentos, ele ainda seria capaz de entrar nos escalões superiores. Mesmo se começarmos desde o início, nossas realizações futuras excederiam o que conseguimos no passado. Nesse caso, não apenas o jovem mestre da seita seria capaz de evitar um futuro arruinado, mas ele também lucraria com essa desgraça. Quanto mais Xiao Baikal falava, mais excitado ele ficava. Xiao Tianan também ficava mais e mais animado ao ouvir essas palavras. Ambas suas mãos começaram a tremer, mas ele conseguiu manter a mente clara enquanto ele perguntava em voz baixa: esse excêntrico mão de Deus só é conhecido nas lendas, mas ninguém o viu antes. E se ele for uma farsa? Absolutamente impossível. Xiao Baikal balançou a cabeça e falou com uma firme convicção: se ele clamasse ser Wang Fu quando ele tinha acabado de entrar, eu também, definitivamente não acreditaria nele. Mas neste mundo, o número de pessoas que podem usar a abrindo o profundo com um dedo, não ultrapassa 5. E um deles é o excêntrico mão de Deus. Se alguém atingir tal estado, por que haveria uma necessidade de fazer algo trivial, como fingir ser outra pessoa? Além disso, olhe para a bandeira que ele está segurando, é estranho além das palavras. Isso também, é bem como sua personalidade excêntrica. Enquanto ele pensava sobre a personalidade de Xiao Tianan, Xiao Baikal continuou: no entanto, eu sei que o líder da seita sempre é cauteloso, especialmente desde que isso diz respeito à segurança de jovem mestre da seita. Que tal isso? Deixe-me enviar as pessoas imediatamente para a guilda comercial Lua Negra para comprar informações sobre o Império da Fênix Divina. A obtenção de informações sobre o Império da Fênix Divina seria extremamente caro, mas é como se nós estivéssemos comprando uma garantia, o que é ainda mais valioso. Se as informações que recebermos dizer que o Wang Fu não está no Império da Fênix Divina, significaria essa pessoa é, sem dúvida, Wang Fu. Mas se ele ainda estiver no Império da Fênix Divina, então é extremamente possível que esta pessoa seja um vigarista. Claro, essa possibilidade não existiria. Mas com toda a probabilidade, mesmo que este homem não seja Wang Fu, para ter uma habilidade médica tão divina, ele definitivamente não seria inferior ao Wang Fu. Boa. Vá agora. Disse Xiao Tianan apressadamente. Depois de ouvir as palavras de Xiao Baikal, ele também, não duvidava da identidade desse excêntrico mão de Deus. Porém, já que ninguém tinha visto esse excêntrico mão de Deus antes, mesmo que ele revelou a técnica abrindo o profundo com um dedo, ainda havia um pouco de dúvida no fundo do coração de Xiao Tianan. Eu devo enviar pessoas para a guilda comercial Lua Negra de uma vez. Isso mesmo, líder da seita, trate esse Sr. Wang Fu com o máximo respeito e seja o mais educado possível. Dizem que independentemente da riqueza ou poder, ele só trata uma pessoa baseado em seu humor. Enquanto ele está de bom humor, ele trata uma pessoa sem pedir um centavo. Se ele está de mau humor, mesmo se alguém tentar seduzi-lo com ouro, ajoelhar-se para implorar, ou ameaçá-lo com uma faca em sua garganta, ele ainda não trataria a pessoa. O futuro do jovem mestre está completamente nas mãos dessa pessoa. Antes de Xiao Baikal sair, ele deixou instruções firmes.